Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal. Então já peço para você, correr aqui embaixo, deixar aquele joinha, aquele gostei, aquele like para ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais. E se você é novo aqui no canal, já corre aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo aí, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque quanto mais vascaíno aqui com a gente, mais forte a nossa voz aí, mais ecoa dentro de São Januário, beleza? Então no vídeo de hoje aí vamos falar sobre as estreias de Guarim e Felipe Ferreira, que estão chegando essa semana aí, né, como os novos reforços do Vasco. Vamos falar sobre a próxima partida dessa quarta-feira aí contra o Atlético Mineiro, fora de casa. O Vasco que deve ter novidades na equipe titular, então vamos tratar sobre tudo isso aí dessa próxima partida do Vasco. Vamos falar sobre a renovação de contrato do Thales Magno, que pode ser que aconteça ainda essa semana, então vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre a questão da sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, situação do nosso time aí na tabela e também sobre uma entrevista muito interessante que está indo ao ar agora, isso, um assessor de imprensa do Vasco, então vamos trazer para vocês aí tudo sobre isso aqui no vídeo de hoje, demorou? Então, deixa aquele joinha aqui no vídeo e não se esqueça, quem ainda não é membro oficial do canal, aproveita que nessa sexta-feira vai rolar o sorteio de mais 2 camisas oficiais aqui, uma camisa oficial do Vasco, uma camisa oficial do canal. Então corre aqui embaixo, botãozinho azul e branco, se torne um membro do canal, tem acesso aí ao nosso grupo de WhatsApp, né, particular dos membros, e já participe aí desse sorteio que vai rolar sexta-feira pra galera que é membro do canal, demorou? Então vamos aqui começar o vídeo falando de Vasco e Atlético Mineiro, na verdade Atlético Mineiro e Vasco, né, jogo que acontece nessa quarta-feira às 7h15 da noite, lá em Minas Gerais, né, o Vasco pega mais um jogo aí fora de casa nessa sequência. Infelizmente perdemos do Corinthians com a ajuda da arbitragem, que já era de se esperar. Falei sobre isso a semana inteirinha, falei, nós temos que ficar de olho na arbitragem, a diretoria do Vasco precisa abrir o olho, porque geralmente o Vasco é garfado jogando contra o Corinthians fora de casa, e não deu outra. Exatamente o que eu falei aconteceu. O Vasco foi roubado, foi aí garfado pelo Corinthians jogando fora de casa, e eu espero que a diretoria do Vasco se movimente, porque até agora tá de biquinho calado, somente quem falou foi ali o Vanderlei Luxemburgo na coletiva de imprensa, mas a gente não vê a diretoria do Vasco se posicionando. Mas enfim, em relação à próxima partida aí, o Vasco deve ter algumas novidades para a equipe titular. O Danilo Barcelos não pode jogar, ele que pertence ao Atlético Mineiro, então por contratos aí, questões contratuais, o Barcelos não poderá atuar nessa partida. Provavelmente quem entra é o Henrique, né, o reserva imediato aí nesse momento, e quem deve ser mantido como titular deve ser o Bruno Gomes, após uma estreia ali muito interessante, com números muito expressivos, né, de passes certos, desarme, de roubadas de bola. O jogador ali que foi talvez o melhor jogador do Vasco nessa partida contra o Corinthians, provavelmente deve estar ganhando a vaga do Marco Júnior no time titular para essa partida aí do meio de semana. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Vasco consiga essa reabilitação. Como eu falei, não acho que o Vasco fez uma partida ali extremamente ruim nesse último jogo. Primeiro tempo sim, primeiro tempo ali bem fraco tecnicamente, mas dos dois times, tanto do Corinthians quanto do Vasco. Achei que foi uma partida ali bem ali fraca tecnicamente no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vasco criou, o Vasco teve oportunidade, o Vasco fez gol, o Vasco ali teve no mínimo um pênalti não marcado a seu favor, e obviamente a arbitragem ali foi o grande vilão mais uma vez dessa partida, prejudicando o Vasco. Mas enfim, torcer para que a gente consiga buscar aí um resultado positivo agora nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O provável time titular deve ser Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu na direita e o Henrique na esquerda, Leandro Castan e o Oswaldo Henriques voltando como titular aí para essa partida, meio de campo com o Richard Raul e o Bruno Gomes, e lá na frente não sabemos se ele vai manter o Rossi, se ele não vai manter o Rossi, se ele entra com o Marrone, talvez ali ao lado do Ribamar e do Thales Magno. Fica a dúvida, né? O Rossi que teve uma queda de qualidade aí bem vertiginosa, então a gente fica na expectativa para ver se o Lucha vai manter ou se vai tirar o Rossi da equipe titular para esse próximo jogo. E lembrando a todos vocês que na quarta-feira nós estaremos ao vivo aqui no canal às
uma hora, né, antes da partida começar, às 6h15 ali da tarde, trazendo para vocês aí o ao vivo, né, com o sorteio das 3 camisas oficiais do Vasco. E para você estar participando com a gente, basta você estar aqui, ó, inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado, deixar o joinha, deixar o like aqui nesse vídeo de hoje e, obviamente, participar com a gente aí desse pré-jogo para você estar participando do sorteio da camisa, beleza? Agora, rapidinho aqui, falar do Thales Magno. O Thales aí comentou hoje que a renovação de contrato ali tá caminhando, tá na mão ali dos seus familiares, né? Expectativa é que no decorrer dessa semana já tenhamos novidades sobre isso aí, a multa rescisória do jogador aumentando, né, saindo do valor atual ali que gira em torno dos 30 milhões de euros, subindo ali para em torno de 60, quem sabe até 70 milhões de euros, podendo chegar aos 300 milhões de reais. Então vamos ficar na expectativa. A gente sabe que já existem clubes europeus de olho no nosso menino, né? Então a gente precisa resolver essa situação o quanto antes, né? Antes que a gente acabe perdendo esse menino aí por um valor muito baixo. Então a gente já fez a cobrança, espero que a diretoria se movimente, não deixe aí muito para o final do ano, porque precisa acontecer, porque senão a gente vai acabar mais uma vez perdendo, né, uma joia, um futuro ídolo da torcida do Vasco aí muito cedo, que é o caso do nosso garoto Thales Magno. Agora rapidinho aqui, antes de entrar no assunto aí, Guarim e o Felipe Ferreira, né, que já estão chegando no Vasco essa semana, quero falar sobre a sequência, os próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que pega agora o Atlético Mineiro fora de casa, depois o Vasco volta ao Rio de Janeiro nesse próximo final de semana para encarar o Santos em São Januário, jogo difícil, jogo complicado. A gente vai ter que contar mais uma vez aí com o apoio do torcedor vascaíno, né? O Santos que vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, então vai ser fundamental que a torcida do Vasco compareça e apoie aí o nosso time. Depois a gente vai voltar a sair de casa para pegar o Avaí, um jogo que, na minha opinião, o Vasco precisa buscar a vitória. É aquele tipo de adversário ali que o Vasco tropeçou em São Januário, tá brigando para não cair lá o Avaí, então o Vasco tem que sim buscar vitória jogando fora de casa contra o Avaí. Eu acho que não tem outro resultado aí a não ser buscar os 3 pontos, né, nessa partida fora de casa, e depois o Vasco retorna para o Rio de Janeiro para mais 2 jogos em casa, um contra o Fortaleza e outro contra o Botafogo. Então sequência, próximos jogos aí mais complicados, Atlético Mineiro e Santos, um fora e um em casa, e depois 3 jogos ali, que são 3 jogos que o Vasco pode sim buscar uma sequência de 3 vitórias, eu acredito, contra Avaí, Fortaleza e Botafogo aí, um jogo fora e 2 em São Januário. Acredito que se o Vasco fizer ali entre 9 e 10 pontos já seria muito interessante, mas quero saber de você aqui nos comentários desses 5 jogos, quantos pontos você acredita que o Vasco possa estar fazendo. E agora falando dos 2 novos reforços, Fred Guarim, Felipe Ferreira. Um deles já está no Rio de Janeiro, já começa a treinar no CT do Almirante aí a partir de amanhã, né, junto com o restante do grupo, junto com o restante do elenco, que é o Felipe Ferreira. Felipe Ferreira já está no Rio, já está aí, obviamente, né, disponível ao Luxemburgo. A gente fica na expectativa para saber se ele já vai para o próximo jogo, né, dessa quarta-feira, se vai esperar para poder estrear contra o Santos. O certo é que o Felipe Ferreira vem treinando, vinha jogando pelo CRB, então questão de ritmo de jogo, questão de preparação física não seria, né, um problema, não seria ali uma questão que poderia atrapalhar a estreia do Felipe Ferreira. Fica mais em conta da questão do entrosamento com o grupo, entrosamento ali com os jogadores do Vasco. Luxemburgo, né, vai tomar essa decisão aí em breve para a gente saber se o Felipe Ferreira já será relacionado para o próximo jogo ou não. E o Guarim chega no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, deve ser apresentado oficialmente, né, deve ter uma apresentação formal pelo peso da contratação, e aí fica a dúvida, será que o Guarim já pode ir para o jogo do final de semana, né, relacionado contra o Santos? Será que não? Será que vai ter que esperar ali um período de tempo, né, para poder tá ganhando forma física, para poder se entrosar com o restante do grupo? Eu particularmente espero que ele estreie o quanto antes. O Vasco tá necessitado de jogador ali no meio de campo, ali com mais experiência, com mais qualidade. Então torço muito, primeiro, que o Felipe Ferreira já possa estrear,
quem sabe até mesmo como titular, né? Fica essa expectativa aí que ele possa já ir para o jogo nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro e mais para frente ali, quem sabe no final de semana, o Guarim podendo também já estar estreando com a camisa do Vasco. Tô muito ansioso para ver esses dois jogadores jogarem aí com nossa Cruz de Malta e obviamente ajudarem o Vasco nessas próximas partidas aí nessa sequência do Brasileiro. E galera, lembrar que é todo mundo que agora aí acabou de ao ar uma entrevista com o Horácio Júnior, ele é assessor da presidência do Vasco, um cara ali que está há muito tempo dentro do clube, vai ter muita coisa aí para falar, né, sobre a questão do Vasco atualmente. Vou deixar aqui a entrevista para vocês no cantinho da tela, no final aqui do vídeo. Se inscreva lá no canal Fala Vascaíno, estão fazendo entrevistas super interessantes todas as segundas-feiras às 4 horas da tarde, então corre lá, se inscreve, assista aqui a live deles e se você não é membro do canal, aproveita, clica aqui nesse botãozinho no cantinho da tela que se torne membro para você estar participando do sorteio e das 2 camisas nesse final de semana. Demorou? Então, ó, deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, porque aqui é de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, esta é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Se inscreve aí, ó, assiste lá a entrevista com o Horácio Júnior, se inscreva lá no Fala Vascaíno, quem quiser se torne membro do canal aqui. Valeu!